Pai, nós queremos, ó Deus, nessa noite fria, tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus amado, nós queremos, ó Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, porque nós somos falhos e pecadores. Passa o teu sangue em nós, do alto da cabeça, a planta dos pés, e nos limpa, e nos purifica, meu Deus, de todo pecado. Obrigado, Pai amado, por essa oportunidade rica de estarmos aqui na tua casa, para estudarmos a Tua Palavra. Deus, como nós precisamos da Tua Palavra. A Tua Palavra, Deus, ela nos fortalece. Deus, a Tua Palavra, ela aumenta a nossa estrutura. Deus, a Tua Palavra nos renova, a Tua Palavra nos perdoa, a Tua Palavra nos impulsiona a continuar caminhando, mesmo, Senhor, com as dificuldades da vida. Então, Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos em Tua Palavra, de estudarmos Tua Palavra, pesquisarmos a Tua Palavra. Nós só temos a ganhar, Senhor, no nosso conhecimento, na nossa comunhão contigo. Muito obrigado, Senhor. Deus querido, nos proporciona uma noite tranquila, que a Tua Palavra seja difundida, estudada, sem nenhum problema, sem nenhuma complicação. Repreende, meu Deus, toda ação do diabo nessa hora, ó Pai amado, e nos traz edificação, Senhor. Deus, que o Senhor proteja aqueles que estão chegando, que cheguem em paz, em segurança, livres, ó Deus, de todo o mal. E Pai Santo, estende esses cuidados a toda a nossa casa, a toda a nossa família, a toda a nossa parentela. Cuida dos nossos parentes, os que te servem, os que não te servem, que o Senhor conserve, que o Senhor livre do mal, que o Senhor salve. Pai, que nossa casa seja um lugar de paz, um lar de harmonia, de amor, de tranquilidade, de comunhão. Repreende toda contenda no nosso lar, repreende toda inimizade no nosso lar. Deus, que a Tua bênção esteja, meu Deus, no nosso lar. Obrigado, Pai amado, por tudo, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É nossa oração, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, podem assentar, abram a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, salvo engano, versículo 5. Quem pode confirmar isso daí? Não é isso mesmo? Mateus 8, 5? Amém, glória a Deus. Mateus capítulo 7. Não concluí? Com certeza? Do 7? Não. Capítulo 8. Eu terminei no capítulo 8, versículo 4, pô. Os irmãos estão confirmando. Está todo mundo errado, o senhor está certo. Quem acha aí que é Mateus capítulo 7, aí dê um glória a Deus. Quem acha aí que é Mateus capítulo 8, aí diga aleluia. Aí, aleluia. É capítulo 8. É 8 mesmo. É 7, 8, Angélica. A Angélica está com você hoje, que é 7. Pode sentar, minha irmã. Pode sentar, dona Tânia. Mas é 8 mesmo, porque eu falei disso aqui, eu me lembro, pô, do leproso, que foi... Eu não falei do leproso que foi curado? Eu falei. Agora eu me estendi no negócio do alicerce, das casas, na rocha, na areia, eu me estendi nisso. Daí depois eu falei da autoridade de Jesus e falei do leproso purificado. Aí agora é o centurião de Cafarnaum. Mateus 8, 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião romano, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. O que era um centurião? Era um oficial. Existia a legião romana, uma legião tinha até 6.000 soldados. E o centurião era o 6º no comando dessa legião. Então era um oficial ele. No comando de uma legião que poderia ter 6.000 soldados, esse centurião, ele era o 6º no comando e geralmente liderava 100 homens. O centurião liderava 100 homens. Esse centurião chegou para Jesus e disse: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Ele estava paralítico. Paralítico é sem poder se movimentar.
Se ele estava sem poder se movimentar, como é que ele também ficou violentamente atormentado? Que tormento é esse que veio com violência sobre a vida dele? Na minha opinião, posso estar errado, ele estava endemoniado, na minha opinião. Aí você vai ver como é que você entende aí, segundo a direção que Deus te dá, sabendo que Deus só tem uma verdade acerca do que Ele escreveu. Se o nosso pensamento está diferente, ou eu estou errado, ou você está errado. Não existe, ou então nós dois errados, que de repente nem entendeu direito. Mas a gente não pode estar certos acerca de um assunto da Bíblia, porque esse assunto da Bíblia só tem uma verdade. Então, na minha opinião, o criado estava endemoniado. Aí ele chegou para Jesus e disse: meu criado está paralítico e endemoniado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Jesus disse: eu vou lá e vou dar saúde. Aí o centurião falou: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E diga a este: vai, e ele vai. E diga a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Olha o que esse homem falou. Primeiro ele se humilhou, ele disse: quem sou eu para o senhor ir na minha casa? Quem sou eu? A casa desse homem, já que ele era um oficial com um posto relativamente bom no exército romano, a casa desse homem devia ser uma casa boazinha. Mas ele falou assim: ó, a minha casa, por melhor que ela seja, eu não tenho condição de receber o senhor na minha casa. Minha casa não é ruim não, mas eu não tenho condição de receber o senhor lá. Quem sou eu para que o senhor entre na minha casa? Então ele se humilha diante de Jesus, se humilha. Aí ele diz: e também nem carece que o senhor vá, porque eu sou homem sob autoridade, tenho autoridade na minha vida. Eu sou um centurião que lidero 100 homens, eu tenho autoridade na minha vida. E quando eu digo faça isso, quem está sob minha autoridade faz. Quando eu digo vá, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Se eu, que sou uma pessoa que nem tenho dignidade para te levar na minha casa, mas tenho autoridade na minha vida, se eu digo vai, ele vai. Se eu digo vem, ele vem. Se eu digo isso, imagine o Senhor, basta o Senhor dizer uma palavra. Olha a fé desse homem, centurião romano, não era judeu, trazendo para a linguagem de hoje aqui, não era crente, mas tinha a fé dele. Ele cria no coração que se Jesus só falasse, Jesus não precisava nem ir lá na casa dele. Se Jesus só falasse, ele tinha certeza que o criado dele ia ser curado. Esse comportamento dele gerou o que no coração de Jesus? Jesus ficou maravilhado. Jesus disse, o texto diz: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Se fosse hoje, Jesus ia dizer: nem mesmo no meio dos crentes encontrei tanta fé. O homem disse assim: ó, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, não. Quem sou eu para o senhor ir lá? Agora, eu, que não sou digno de te receber na minha casa, eu tenho autoridade, porque eu lidero 100 homens, e quando eu digo para ele, é para lá, eles vão para lá. Quando eu digo, é para cá, eles vêm para cá. Então, se eu, que não tenho dignidade para te receber na minha casa, se eu falo isso, eles obedecem, imagine o senhor. Então, se o senhor precisa ir, não. Se o senhor falar daqui, para ele ser curado, ele vai ser curado. O homem conquistou Jesus. Aí Jesus disse: nem em Israel encontrei tanta fé. Aí eu trago para a minha vida. Eu acho que eu sou o sertão, porque eu sou crente, e não sei o quê. Aí vou questionar quem está lá fora? Quem sou eu? Quem sou eu? Que Deus seja Deus na vida de cada um. Eu tenho certeza de uma coisa: para ser salvo, o caminho é Cristo. Quem não está em Cristo não está salvo. É o que a Bíblia diz. Mas por que não está salvo? Será que Deus não tem misericórdia? Será que Deus não cuida? Será que Deus cuida? Deus cuida. Eu não era cristão, Deus cuidava de mim. Deus cuidava de mim. Eu estava, verdade mesmo, eu estava com 4 amigos carnaval. Quando eu saía de casa, eu me ajoelhava, dizia assim: Deus me proteja. Olha a minha oração atrapalhada. Deus me proteja, que eu não vou brigar. Eu só vou beber, vou pegar a mulher, mas não quero. Eu achava que estava certo.
todo sertão, não vou brigar, não sei o quê, me proteja. Acredite, Deus me protegia. Nunca tive nenhum problema. Tomei um murro na cabeça uma vez de um cordeiro, mas não teve nada demais. Mas nunca tive nada grave em carnaval. E nesse dia eu estava com 3 colegas, eles barbarizando. Eles estavam batendo em todo mundo. Principalmente um, que era terrível o negócio de briga. Apareceu uma tia vendendo amendoim, meu colega, quem aparecesse, ele batia. E ele, eu acho que viu a senhora assim, bateu. Talvez se ele visse que não era uma senhora, talvez não bateu, mas bateu. O cara do trio falou assim, ó, que esses caras aí estão bagunçando. Eu não estava bagunçando, não. Eu estava normal. Mas os meus colegas estavam bagunçando. Aqueles caras estão bagunçando ali, aqueles dali, ó. A polícia cercou a gente. Eu digo, meu Deus, eu carnaval, mas sempre conversando com Deus. Meu Deus, eu estou inocente. Não dei murro em ninguém, nem barato eu matei. Aí eu falei assim, eu vou escolher 2 policiais, meu Deus. Eu vou escolher 2 e vou passar no meio e eles não vão me enxergar. Antigamente a pessoa era presa, tomava um couro terrível, só saía quarta-feira de cinzas. Hoje eu não sei como é, mas antigamente era assim. Você era preso, tomava um couro e só saía quarta-feira de cinzas. Acabou o carnaval. Eu escolhi 2 e passei e nada me aconteceu. E eu agradeci a Deus. Aí hoje, na presença de Deus, eu digo, rapaz, não era Deus lá na minha vida? Na minha opinião, era Deus. Não era Deus na minha vida lá, me dando livramento? Então, pô, se Deus cuidava de mim quando eu estava no pecado lá, fazendo as maiores besteiras, Deus não vai cuidar de quem está lá fora? Para mim, claro que vai cuidar. Claro que vai cuidar. Claro que vai. A pessoa está ali, a pessoa que está ali na rua, recebe um livramento, a gente acha que é por acaso? Deus que está livrando ela, porque Deus tem um plano na vida dela. Quantos livramentos aqui a gente já não teve antes de estar na fé? Quantos? E quem dá livramento é o diabo que dá livramento? Quem dá livramento é Deus. O diabo quer matar. A gente vai ver aqui o que o diabo faz daqui a pouco. O diabo quer matar, então Deus cuida. Agora, não é porque Deus cuida, não é porque Deus ama, não é porque Deus dá livramento que a pessoa está salva. Não, a salvação é Cristo. Tem que entregar a vida a Cristo. Isso aí não tem jeito. A gente pode dizer assim, ó, eu acredito em língua, não acredito em língua. Eu acredito em profecia, não acredito em profecia. Mas ninguém pode duvidar que o caminho é Cristo. Isso ninguém duvida. Isso ninguém discorda. O caminho é Cristo. Agora, Deus, ele trabalha de uma maneira que a gente não entende e muitas vezes a gente pensa que Deus só olha para a gente. Mas Deus disse para esse homem aqui, ó, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O que eu quero dizer com isso? Não se ofenda não, que estou falando de mim também. Às vezes tem pessoas lá fora que têm mais fé que a gente. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ele está dizendo que os filhos do reino, aqui no caso, está falando dos judeus, né? Veio para o que era seu, os seus não receberam. Aí ele está dizendo, vem gente do Oriente, do Ocidente, vão se assentar à mesa com Abraão, com os patriarcas, né? Com Isaque, com Jacó, mas muitos dos judeus, que foi para os judeus que Jesus veio, muitos dos judeus serão lançados nas trevas exteriores. E nas trevas exteriores, no inferno, ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião, vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Foi que Jesus disse, como você creu, como você teve fé, lhe seja feito. Ou seja, o centurião acreditou e recebeu. Porque às vezes nós não recebemos, porque não acreditamos. Como creste te seja feito. Guarda essa expressão, que tem outra parecida com essa mais na frente. A sogra de Pedro. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, deitada com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou nossas dores. A sogra de Pedro com febre, ele toca na mão, cura a mulher, depois expulsa vários demônios, cura vários doentes, tudo para que se cumprisse o que está lá em Isaías, quando nos diz que ele tomou sobre si nossas dores e nossas enfermidades. Verso 18, Jesus vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem.
E aproximando-se dele um escriba. O que era o escriba? O que fazia cópias da palavra de Deus. Na época não era Bíblia como é hoje. As Bíblias, a palavra de Deus era anotada nos rolos, nos pergaminhos, e aquilo ali se deteriorava com o tempo. Então, constantemente tinha que copiar, fazer uma cópia daquele pergaminho. Constantemente se copiava. Quem fazia essa cópia? Os escribas, eles que faziam essas cópias. Então, esse homem aqui, e consequentemente, eles conheciam muito a palavra, né? Conheciam muito e na velhice enxergava pouco, porque não tinha poste, não tinha luz elétrica, era candeeiro. Imagina ele escrevendo aquelas coisas na luz do candeeiro, forçava a vista, né? Então um homem desse, um escriba desse, chegou para Jesus e disse: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Aí Jesus lhe diz: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, mas o que é que Jesus estava dizendo? Que Jesus saía, ele ia sem ter onde ficar, não tinha aquela coisa certa assim, hoje eu vou dormir ali, amanhã não sei o quê. Ele ia, o Espírito conduzia ele ia, os 12 iam atrás dele, e a obra, o ministério dele era sendo feito. Aí ele disse: eu não tenho onde reclinar minha cabeça. E o outro falou, outro dos seus discípulos, disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus disse-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultar seus mortos. O que é isso? Deixe os mortos sepultar seus mortos. Primeira epístola a João, capítulo 5, se eu não estou enganado. 1 João, capítulo 5, deixa eu ver se é isso. 1 João, capítulo 5, é isso mesmo? Não lembro se é isso. É isso. 1 João, capítulo 5, vou ler 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Onde é que está a vida eterna? No Filho. O Filho disse: eu sou o caminho. Então a vida eterna está no Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. O que é que Jesus está dizendo? O que é que João aqui está dizendo? Quem está no caminho que é Cristo, tem a vida eterna. Quem não está no caminho que é Cristo, não tem a vida eterna. Aí o discípulo falou: deixa eu enterrar meu pai. Ele disse: rapaz, deixa os mortos enterrar seus mortos. Deixa o pessoal que não me tem ser enterrado porque não me tem. Deixa eles fazerem as coisas da vida lá. Se preocupe. Deixa eles fazerem as coisas do dia a dia. Se preocupe com a vida que sou eu. Isso que Jesus quis dizer: deixa os mortos enterrarem seus mortos. Verso 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Eles estavam no barco, e aqui no meio tinham pescadores. A Bíblia diz que o mar estava tão revolto, que a tempestade era tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Você já teve a oportunidade de pegar um ferry-boat e o ferry-boat jogar? O ferry-boat fazer assim, ou então assim. Às vezes ele faz assim, ele sobe e bate assim com o bico na água. Eu estava uma vez no ferry-boat, que teve que atravessar o caminhão, mas o pior dia que eu estava no ferry-boat, que o ferry-boat jogou, foi o dia que eu estava com Ana Paula, acho que Tayane. A gente veio, acho que de Salinas ou de Nazaré. Foi uma viagem missionária. A gente no ferry-boat, e aí, jogando demais. Aqui na igreja teve um irmão, ele é hoje da igreja Boas Novas, ali no IAPI, perto da Vila dos Guardas. Júnior Bola, irmão de Eliel, saudoso Eliel. Eliel foi membro da igreja e já faleceu, Eliel. Júnior Bola, irmão de Eliel. Bola porque é gordinho. Júnior Bola não nega comida, não. Enquanto tiver comida, Júnior Bola come. Se você fizer uma panela de feijão, Júnior Bola só sossega quando o último caroço ele engolir. Ele é desse tipo, mas gente boa, mas come. E se ele estiver na sua casa, ele não se faz de rogado, ele não tem vergonha, não. Ele chega lá e pede um pouquinho de suco, ele vai e pede um pouquinho de pão, e não sei o quê, vai. A gente fez uma viagem para Quijingue, que era uma congregação que a gente tinha, vários carros. Aí o carro que ele estava na frente, ele viu o cara vendendo melancia, ele parou, foi chupar a melancia, todo mundo teve que parar o carro,
chupou melancia. Quando ele acabou de chupar melancia, ele atravessou a rua para vir para o carro. O cara, não vai pagar não, é? Ele não estava nem aí. Ele chupou melancia, nem pagou, estava nem aí. Pois bem, Júnior Bola estava no ferry-boat. Ana Paula comprou uma coxinha. Ela não quis comer. Aí Júnior Bola estava assustado nesse dia do ferry-boat, estava jogando muito. Eu acho que ele tem dificuldade deve ter alguma dificuldade assim com, sei lá, enjoo. Aí, quando a Ana Paula falou assim, ó, quer a coxinha, meu irmão? Que Júnior Bola disse assim, ó, eu não quero não. Eu vi que a coisa era séria. Para Júnior Bola negar a comida, eu digo, meu Deus do céu, hoje o negócio está feio. E realmente estava, aquele ferry jogando. Eu imagino os discípulos num barco menor, com essa tempestade. Rapaz, o negócio foi feio, pô, foi feio. Eles achavam que iam morrer. E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. O que significa? Que Jesus não estava se importando? Não. Jesus estava dormindo porque ele tinha convicção que nada ia acontecer com ninguém. Eu quero ter essa convicção de Jesus, de ficar tranquilo em meio à tempestade. Eu não tenho, eu confesso, eu não tenho. Eu sou um ser humano comum, eu me preocupo, às vezes eu choro, enfim, eu sou normal. Mas eu queria ter essa tranquilidade dele. Jesus dormindo. E a água, se a água cobriu o barco, a água devia pelo menos respingar em Jesus. Mas nada tirou o sono do mestre. O mestre sabia que nada ia acontecer, nem a ele e nem aos seus. Aí eles chegaram, Senhor, salva-nos, salva-nos, porque perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? É muito fácil eu aqui com o microfone na mão dizer assim, ó, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Eu quero ver quando eu estiver no barco e o barco estiver jogando. Jesus está me vendo aqui agora, mas ele não está medindo minha fé agora aqui não, no microfone na mão, falando. Ele vai medir minha fé quando eu estiver no barco, quando eu estiver no momento adverso. É ali que ele vai ver quem é quem. Pois bem, na situação adversa, aqueles homens temeram, ficaram com medo e disseram, salva-nos porque perecemos, estamos morrendo. Aí Jesus, vocês estão morrendo o quê, rapaz? Que morrendo que está? Isso é falta de fé. Vocês poderiam até dizer assim, ó, estamos numa situação difícil, pronto. Mas morrendo, isso é falta de fé. E os seus discípulos, e ele disse-lhes, por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Jesus se levanta, controla a natureza, porque tudo está no seu poder, né? Ele controla a natureza, interessante, né? Que Jesus controla a natureza, mas às vezes Jesus não controla a minha língua, porque a minha língua eu que tenho que domar. Olha, Jesus para o vento, mas se eu não vigiar, eu falo tanta coisa, eu digo assim, mas meu Deus, uma linguinha, por que o senhor não segura? Porque assim, a responsabilidade de segurar a sua língua é sua, é minha. Ele não vai segurar a minha língua não, porque a minha língua eu tenho que domar. É que nem a minha carne. Se chegar um demônio aqui agora assim, um demônio do tamanho de Golias, um demônio aqui, a gente vai ficar assim como está aqui, tranquilo? Não, porque vai despertar algumas emoções na gente, né? Uns vão ficar com medo, isso é normal, mas a gente vai repreender o demônio. Está repreendido em nome de Jesus, o demônio vai sair, vai ser repreendido, porque a gente está usando o nome de Jesus. E ao nome de Jesus os demônios se submetem. Agora e a minha natureza? Minha natureza sou eu. Jesus disse, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e negue-se. Eu tenho que me negar. Imagine se chegar aqui alguém com um copo de cerveja, desde que eu me converti que eu não bebo. Tem 20 e poucos anos que eu não bebo. Mas chega aqui alguém com um copo de cerveja, vamos supor que seja verão, um calor terrível, todo suado, bati uma laje, alguém chega assim com um copo de cerveja, diz assim, ó, quer um pouquinho para se refrescar nesse calor? Aí eu olho aquela cerveja assim, dá aquela vontade de tomar. Eu posso até dizer assim, Jesus me socorra. Eu posso dizer isso, mas eu que vou ter que controlar a minha vontade, porque o fruto do Espírito é a tangerina, é o fruto do Espírito, é a tangerina. A tangerina é formada por gomos. Um gomo ali é a benignidade, outro gomo é a paciência, outro gomo é a temperança e o outro gomo é o domínio próprio. Eu tenho domínio próprio dentro de mim pelo Espírito que me foi dado. Então eu tenho condição de resistir.
Agora, muitas vezes, eu não quero lutar, eu não quero resistir, chamo por Jesus, não vejo Jesus e me jogo depois disso. Jesus me abandonou. Claro que não. Se o demônio vier, a gente chama por Jesus, que Jesus manieta valente. Agora, as tentações, nós temos que resistir, controlando a nossa natureza, porque nós temos o domínio próprio. E aí Jesus, mas as intempéries da vida, as dificuldades, isso aí Jesus controla. A natureza se revoltou, os ventos sopraram, os ventos balançaram as águas, as ondas cobrindo o barco. Jesus controlou a natureza, ventos, mar, fiquem quietos. E a Bíblia diz que depois da tempestade seguiu-se uma grande bonança. Quando você está passando por luta, não está? Não está passando por essa tempestade? Quando essa tempestade cessar, virá um tempo de paz e calmaria para a sua vida. Continue firme. O barco pode balançar, mas o barco não vai virar. A onda pode ser assim enorme, mas não vai lhe afogar. O vento pode estar uivando, mas não vai lhe derrubar. Deus, ele está no controle. E quando a tempestade passar, você vai viver um tempo de refrigério, paz e calmaria, porque você tem um Deus na sua vida que cuida de você. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este? Que homem é este, João, que até os ventos e o mar obedecem a ele? Que homem é este? Eu esqueci seu nome. Você. Está no grupo lá, Enraizados. Estela, né? Pronto, vi sua foto lá recentemente. Estela, que homem é este? Que até os ventos e o mar obedecem a ele. Que homem é este? Vou mudar a pergunta, a mesma coisa. Mateus, quem é Jesus para você? Hã? Jesus, ele abre porta de casamento? Claro, você vai casar com o Luan? Ó, claro. Vai responder, claro. Claro! Pedrão, que homem é este, Pedrão? Ele segura o vento, ele segura o mar, mas os cabelos ele deixa cair, viu? Porque isso aí é pessoal, é de cada um, entendeu? É da natureza do homem. O meu está caindo também, o meu também está, viu? É o caminho, a verdade e a vida. Angélica, diga alguma coisa aí. Quem é Jesus? A água você pede, agora responda também quem é Jesus. Qualquer coisa. Quem é Jesus? Jesus é Jesus. É isso aí, Jesus é Jesus. Está certo também. Quem é Jesus, Costa? Que homem é esse, Costa? Glória a Deus. Rei dos reis. Olha aí que maravilha. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que homem é esse, seu Jaime? Deus Altíssimo. Deus está acima de todos. Para finalizar, que Deus é esse, Tana? E Tana, Deus abre porta de casamento? Por que você sabe que abre? Oh, glória a Deus! Que homem é esse, Tana? Oi! Príncipe da paz, depois da tempestade veio o quê? A calmaria, a paz. Príncipe da paz, muito bem. Então, cada um vai dizer alguma coisa de Jesus, né? Todo mundo tem condição de falar quem é Jesus, né? E não tem uma resposta assim certa. É a sua opinião sobre Jesus. Os endemoniados gadarenos. E tendo chegado à outra margem, à província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Olha como os demônios reconheceram Jesus, porque aqui não foram os 2 homens, né? Aqui foram os demônios que estavam na vida deles falando: que temos nós contigo? Vieste nos atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Olha que os demônios aqui, como se submetem, como eles pedem autorização para Jesus. Não é assim fazer o que eles querem, não. Eles fazem
o que Deus permite que eles façam. Então ele disse, Jesus está nos expulsando desses homens, mas o Senhor permite que a gente entre nos porcos? Jesus permitiu, e ele lhes disse, ide, e saindo eles se introduziram na manada dos porcos. Eles saíram daqueles 2 homens e possuíram aquela manada, possuíram aqueles vários porcos. O que aconteceu com os porcos? E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram naquelas águas. Bastou os demônios entrarem nos porcos, que os porcos morreram. Os demônios mataram os porcos. Mas esses homens aqui estavam endemoniados no sepulcro. Mas por que estavam vivos? Porque Deus cuida. O que é que impede? Se os demônios entraram nos porcos, imediatamente mataram os porcos, por que não mataram os homens que estavam endemoniados? Porque Deus cuida. Aqui está falando a religião desses homens? Está falando se eram de Deus? Não, a gente não sabe. Não sabe. O que a gente vê aqui? Que Deus cuida. Porque se aqueles demônios conseguiram matar não sei quantos porcos, eles não iam conseguir matar 2 homens? Claro que iam, mas por que não mataram? Porque Deus não permitiu. Veja o cuidado de Deus na vida das pessoas. Agora veja o potencial desses demônios. Agora veja qual é o intuito do diabo: matar, roubar e destruir. A sede de matar, a sede de fazer a perversidade, a sede de fazer o mal, a fúria do maligno em destruir. Entraram na manada, mataram os porcos. Por isso que está lá escrito: veio para matar, para roubar, para destruir. E eles, aliás, 33, os porqueiros que cuidavam dos porcos, né? Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Quando o povo soube o que aconteceu, o povo pediu para Jesus se afastar dali. Talvez o povo pensasse: se esses outros demônios saírem, vão destruir mais o quê? A gente vai ter muito prejuízo com Jesus aqui. Então, às vezes, os homens atentam mais para as coisas materiais do que para as coisas espirituais. É bem verdade que muitos porcos morreram, o dono desses porcos aqui teve prejuízo, ou os donos, a gente não sabe se era um dono ou mais. Mas e os benefícios espirituais? Senhor Jaime, por gentileza. Não estava o quê? Pode ser também, o diabo está falando, né? O diabo, não te queremos não, vai embora, pode ser, está certo, senhor Jaime. O diabo usando os homens para rejeitar Jesus. Porque quem que não quer Jesus, pô? Quem que não quer Jesus? Jesus está aqui, é motivo de alegria, pô. Não era para judeus, mas ele estava ali, na verdade, ali estava em Decápolis, estava em Gadara, um conjunto de cidades. E ali, provavelmente, tinham muitos não-judeus. Para a pessoa criar porco, era um não-judeu, porque para o judeu, aquele animal era imundo. Então, aquele animal poderia não ter o valor, vamos supor que ainda que não fosse judeu, que não comesse, mas ele ia comercializar aqueles porcos. Foi um prejuízo financeiro, eu falo nesse sentido, prejuízo financeiro. Mas será que o bem que Jesus ia fazer, se Jesus tivesse espaço para curar, para salvar, para libertar, se comparasse o bem que Jesus ia fazer com o prejuízo financeiro da morte dos porcos, não ia ser muito maior o benefício espiritual do que o prejuízo material? Mas o homem, às vezes, tem um coração nas coisas materiais. Quem levantou a mão? Alguém levantou a mão? Não, ninguém levantou a mão. Mas valeu pela participação, senhor Costa, Osmário Costa. Deixa eu ver. Eis que toda a cidade aí pediu que Jesus se retirasse. Capítulo 9. Entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Qual era a cidade dele? A cidade que ele tinha casa, Cafarnaum. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados.
E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Um escriba, a gente leu antes, o escriba disse, eu quero ir com o senhor onde o senhor for. Aí ele disse, as raposas têm covis, os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Esses escribas aqui já zombavam de Jesus. Está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico, perdoado-te são os teus pecados, ou levante e anda? Ó a pergunta de Jesus. Quando Jesus faz uma pergunta, ele quer uma resposta de quem ele pergunta, mas ele também responde a sua própria pergunta. E é essa resposta de Jesus que nos alimenta, que nos instrui, que nos faz crescer em conhecimento. Jesus pergunta, vocês estão zombando aí de mim, porque eu disse, perdoados são os teus pecados. Vocês estão zombando, vocês estão perguntando, quem é aquele homem ali para perdoar pecado? Aí Jesus pergunta para eles, o que é mais fácil para mim, na opinião de vocês? Dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta e anda? Com certeza é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados. Porque quem é que vai ver que o pecado foi realmente perdoado? Ninguém vai ver. Jesus diz, perdoados são os teus pecados. A pessoa ali em si sente a presença divina, sente a ação divina na vida dela. Mas quem está ao redor, se estiver blasfemando, vai dizer assim, ele falou por falar, não foi perdoado nada. Mas aí Jesus pergunta, é mais fácil eu dizer o quê? Perdoados são os teus pecados ou é mais fácil eu curar? Aí Jesus aí continua, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico, levante, tome tua cama e vai para a tua casa. Os homens poderiam questionar quando Jesus disse, perdoados são os teus pecados. Mas quando Jesus disse, seja curado, o homem levantou. Aí não tem o que falar. Eles viram a cura. Eles poderiam até dizer, não perdoa ninguém não, conversa fiada. Mas quando o paralítico levantou, eles tiveram que se submeter à autoridade de Jesus. Eles podiam zombar, eles podiam entortar a boquinha, eles podiam fazer biquinho, mas tiveram que se curvar à autoridade de Jesus. Porque Jesus falou, e se eles não querem na palavra, Jesus fez. Eles viram a ação do Espírito na vida de Jesus. Isso é o quê? A autoridade. Está vendo porque é importante os sinais acompanharem os que crerem? Olha como é importante os sinais. Eu ouvi uma história linda. É história antiga, história velha. O camarada estava no ônibus com o filho, e aí entrou alguém no ônibus e começou a pregar o evangelho. E aí o camarada pregou o evangelho, aí o pai do menino, cala a boca, estou aqui cabeça quente, levando meu filho para o médico, cala a boca. E o pregador lá continuou pregando a palavra, aí o pai, cala a boca, que se você não calar a sua boca, eu vou te bater, eu vou agir com violência, cala a boca. E o pregador continuou a pregar, aí o pai se levantou para bater no pregador, aí o menino falou assim, calma papai, não faça nada com ele não. Aí o pai começou a chorar. O pai caiu em pranto, começou a chorar. O menino só falou isso. Calma, papai, não faça nada com ele, não. Aí o pai caiu de joelho, chorou. Aí você vê o que é o agir de Deus na vida da gente. O camarada foi ameaçado de violência. Ele foi lá e falou, meu senhor, não fica assim não, por que o senhor está chorando assim? Que foi o caso. Aí o homem chorava. Quando se acalmou, ele pôde responder. O pregador perguntou, não estava com paletó, não estava com microfone, era um servo de Deus, um discípulo. Ninguém sabe se tinha curso de teologia, ninguém sabe se fazia alguma coisa na igreja, estava ali só pregando a palavra. Aí perguntou, por que o senhor está chorando desse jeito? Ele disse assim, eu estava levando meu filho para o médico. Meu filho é mudo e surdo, nunca falou, nunca ouviu. E meu filho disse, não faça isso não, papai. Então você tem alguma coisa diferente na sua vida. Aí o homem falou, o que eu tenho na minha vida de diferente é Jesus Cristo. Ele quer te salvar, você quer aceitar Jesus? O homem, claro que eu quero, aceitou Jesus. O sinal, veja a importância do sinal. O sinal acompanha quem crê. Nós não somos milagreiros, não. Nós não estamos aqui para tirar coelho de cartola, não. Mas nós temos o Espírito Santo na nossa vida, e quando o Espírito Santo quer fazer alguma coisa, ele faz para manifestar a glória dele, para o nome dele ser glorificado. Então as pessoas disseram, você perdoou ninguém? Perdoados são os teus pecados. O que é mais fácil para mim, falar perdoado ou curar ele? Espera aí, paralítico, levante e ande aí. Aí,
calou a boca, porque teve que se submeter à autoridade de Jesus. Alguém disse aí, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Alguém disse aí, o Altíssimo. Pois é, esse Deus maravilhoso que está na nossa vida, esse Deus. A gente não está sozinho, não. A gente não tem que se exaltar por isso, a gente não vai andar de nariz em pé. Mas a gente está muito bem acompanhado, é a melhor companhia do mundo. Deus está dentro da gente. E levantando-se foi para sua casa, e a multidão vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. O que é que o povo fez? Glorificou a Deus. Quando o milagre aconteceu, e o povo que estava zombando calou a boca, teve que glorificar a Deus. Aí o povo glorificou a Deus. É por isso que a gente passa pela tempestade, porque as pessoas dizem assim, ali vai morrer afogado. Quando a gente chega são e salvo, o povo diz, rapaz, essa pessoa aí realmente tem um negócio diferente na vida dela, viu? E que negócio diferente é esse? É Deus na nossa vida. A vocação de Mateus, e Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega, no lugar que cobrava impostos, né? Um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Mateus era considerado um publicano, porque ele cobrava impostos. E geralmente, os cobradores de impostos cobravam mais caro. Por exemplo, se o imposto fosse 5, ele cobrava 7, dava os 5 do imposto e comia 2. E nisso ia enriquecendo de maneira ilícita. E os judeus não gostavam dos publicanos por essa desonestidade e pelo fato deles pagarem impostos para Roma, porque Roma subjugou a Israel nessa época de Jesus. Então, os publicanos eram mal vistos. Aí Jesus vai para um publicano e diz assim, segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Pois não? Como? Também é conhecido como Levi. Mateus ou Levi. Aí ele chegou, levantou e seguiu. O que chama a minha atenção é que ele não questionou. Eu vou para onde? Seguir para onde? E meu salário? Ele não questionou. Muito alto, por sinal. E ainda por cima, tinha um salário bom. Aí a Bíblia não diz sobre isso, né? Mas a gente sabe que a maioria era. A história diz que a maioria era, não é a Bíblia. Além do salário alto, se fosse desonesto, tinha mais dinheiro ainda. Aí Jesus disse, segue-me. Ele prontamente largou tudo, irmão. Largou tudo. O homem largou tudo para seguir Jesus. Aí Jesus disse para mim hoje, me siga. Aí eu vou botar tanta coisa, tanto impedimento, tanto questionamento, vou para onde? E meu smart card, e não sei o quê, e vou ganhar quanto, tanta agonia. E esse homem só levantou e seguiu. Isso aqui é fé. Que Jesus não disse, me siga para um lugar bonito e maravilhoso. Me siga, que você agora vai ter paz e prosperidade. Não. Me siga. Mateus foi no escuro, mas ele foi no escuro porque ele tinha fé. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Por que Jesus come com os cobradores de impostos e com os pecadores, com ladrão? Jesus comia, ele se relacionava, né? Ele comungava, ele conversava com os pecadores, aí bota todo tipo de pecado, e até aqueles que chamam mais atenção. Não são os maiores pecados, são os pecados que mais chamam a nossa atenção, roubar, matar, adulterar, essas coisas assim. Ele se relacionava com prostituta, todo mundo, com ladrão, todo mundo. Aí Jesus ouviu perguntar, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. O que precisa de médico? O doente. Doente. Dificilmente a pessoa vai no médico se não tiver nada. Se for homem, então, pior ainda. Que homem parece que já nasce não gostando de médico. Homem não gosta de médico. Vai nas últimas. A maioria dos homens. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Duas coisas. Aprendam o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Jesus estava dizendo
que não adiantava nada esses fariseus se apegarem àquela parte cerimonial da lei, de matar os animais e tal, se não tivesse misericórdia. Lembra da mulher adúltera? Os homens, a lei dizia o seguinte: quem for pego adulterando, para ter adultério tem que ter duas pessoas, ninguém vai adulterar sozinho, né? Tem que ter duas, o homem e a mulher. Quem for pego no ato do adultério tem que ser, a lei dizia isso, tirado do arraial e morto a pedrada. A lei dizia isso. Aí levaram a mulher para Jesus. Esta foi pega em adultério. Mas com quem? Sozinha? Cadê o homem? Cadê o homem que estava adulterando com ela? Já não levaram o homem. Devia ser parente de alguém, devia ser alguém importante, que não levaram o homem. Uma peixada aí que não levaram o homem. Aí foi a mulher sozinha. Aí eles disseram: a lei de Moisés manda apedrejar. O que é que o Senhor nos diz? Aí Jesus não é sábio, não. Ele é a própria sabedoria. Ele diz: a lei diz isso. Agora, quem tiver aí, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tem, quem é o sertão aí, quem for justo, atire a primeira pedra. Quem atirou? Ninguém. Aí a Bíblia diz que foi saindo um por um, a começar dos velhos, até os mais novos. Aí aqui Jesus diz uma coisa parecida: eu não vim chamar os justos, não vim chamar vocês que acham que não precisa de médico, vocês que acham que os pecadores, os publicanos, as prostitutas que precisam. Eu não vim chamar vocês não, porque vocês estão bons na certa. Vocês não precisam de mim, vocês são justos. Não vim chamar os justos não, vim chamar os doentes, para os doentes que precisam de médico, vim chamar esses para o arrependimento. Então Jesus, ele disse que ele veio para quem precisa. E na verdade, todo mundo precisa, ainda que diga que não precisa, ainda que diga que é o médico, mas todo médico também tem suas doenças. Todo médico tem suas doenças. Então Jesus, ele veio para todos nós, principalmente para aqueles que reconhecem que precisam, e aqueles que negam que precisam, que acham que são justos. Jesus veio para esses também, mesmo eles achando que não precisam. Verso 14: então chegaram ao pé dele os discípulos de João Batista, né? Foram até, lembra que João Batista batizava no deserto e tinha vários discípulos e tal? Pois bem, alguns desses discípulos chegaram para Jesus: por que jejuamos nós? Por que os fariseus jejuam e nós jejuamos muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Nós, discípulos de João, jejuamos. Os fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Jesus disse: eu estou aqui com meus discípulos, não precisam jejuar agora, mas no dia que o esposo for tirado, no dia que eu não estiver com eles, eles vão jejuar. Aí Jesus continua: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Se você botar um pedaço de pano novo na veste velha, aquele pano novo vai causar um buraco maior ainda na roupa velha. Nem se deita vinho novo em odre velho. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O odre era uma vasilhinha, tipo um cantil, feito da pele do animal, feito de couro. Era feito de couro porque o couro tem uma elasticidade. Quando o odre novo, quando bota o vinho novo nele, ele vai se esticando, e ele não rompe, porque a acidez do vinho fermentado tem a capacidade de romper aquele odre, aquele couro que é do lombo do animal. Quando o odre é novo, ele resiste à acidez do vinho e não se rompe. Mas quando ele está velho, que bota o vinho novo, aí ele já não resiste tanto. Se botar o vinho novo, começar a fermentar, a acidez do vinho vai romper o odre e o vinho vai cair, vai ser despedaçado, vai ser desperdiçado. Aí Jesus disse: não se bota vinho novo em odre velho. Jesus deu esse exemplo. Mas sabe o que na verdade Jesus estava querendo dizer?
Eles disseram assim: por que os seus discípulos não jejuam? No caso, os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam, e por que os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus disse: por que vocês ficam se apegando nos aspectos cerimoniais da lei, se eu vim trazer a graça de Deus para vocês? Eu não posso pegar a graça e costurar na lei, porque a lei não vai suportar. A lei diz o seguinte: mate de pedrada. Aí eu digo: vai, não peque mais. A lei diz o seguinte: olho por olho e dente por dente. Eu digo o seguinte: filha, perdoados são os teus pecados e ame aquele que te aborrece. Então, se eu botar a graça na lei, a lei não suporta, porque a lei foi feita para apontar para mim. A lei foi compilada, foi dita, foi trazida por Deus, por Moisés, para apontar para Cristo. Tudo na lei apontava para Cristo. O cordeiro que era sacrificado simbolizava, apontava para o Filho de Deus que viria tirar o pecado do mundo. O castiçal que iluminava o templo apontava para o Filho de Deus que viria como a luz do mundo. A pia do propiciatório que fazia as purificações dos sacerdotes apontavam para o Filho de Deus que viria purificar o homem dos seus pecados. Então tudo na lei aponta para Cristo. Eu não posso agora pegar a minha graça e costurar na lei. Vocês pegam os aspectos aí da lei e querem implementar agora nesse período que é da graça. Eu não posso costurar a lei na graça, porque não posso costurar a graça na lei, porque a graça não vai aguentar. Eu não posso botar o vinho novo, eu não posso botar o Novo Testamento nesse odre velho, nesse Velho Testamento, porque o Velho Testamento não foi feito para suportar isso. O Velho Testamento foi feito para anunciar que Deus ia enviar o Filho dele. Aí Jesus finaliza dizendo: mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Eu não vou misturar graça com lei, mas a lei aponta para a graça, e as duas juntas, elas refletem, elas evidenciam toda a grandeza que Deus quis revelar para a humanidade. Isso é ruim de entender. Querem perguntar alguma coisa? Se eu puder responder, eu respondo. Chama os universitários. Entenderam o que Jesus quis dizer? Jesus estava trazendo um Novo Testamento. Ele não pode pegar o Novo Testamento e querer juntar com o Velho. Não pode. Porque o velho aponta para o novo e os dois juntos é que vão mostrar para a humanidade qual é a vontade de Deus. Os dois juntos é que vão dizer para a humanidade o que é que Deus quer do homem, qual é o caminho da salvação e qual é o plano de Deus para a humanidade e para cada um aqui de maneira específica. Mas o velho, eu não posso pegar o novo e misturar com o velho, jogar aqui o novo dentro do velho, pegar aqui o novo e remendar no velho. Não vai dar. Se você pegar uma coisinha do velho para querer achar no novo, costurar, não dá certo. Porque um aponta para o outro, e os dois juntos é que vão mostrar para a gente qual a vontade de Deus para a humanidade e, em particular, para a nossa vida. Não pode botar vinho novo, Novo Testamento, no velho, porque o velho não tem que se misturar com o novo. O velho aponta para o novo. Entenderam, irmãos? Isso que Jesus quis dizer. Isso. Pois não, minha irmã? Vamos lá, Mateus 18, 23. Não, porque aqui ele estava escolhendo ainda. Ele estava no monte orando, quando ele desceu, começou a escolher. Chamou André, que era discípulo de João. Aí provavelmente André levou até Pedro, ele chama Pedro, depois chamou os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e aí ele foi chamando. Ele não reuniu na mesma hora os 12, não. Ele foi chamando. Hoje não tem mais como. Talvez no próximo encontro, deixa eu ver aqui, talvez na próxima, deixa eu ver onde é que está o versículo dos discípulos, capítulo 10. Eu acho que na próxima, a gente parou onde aqui? Parou no versículo 9 e 8, né? 9 e 18, parou no 18. Pronto. Então, acredito que na próxima semana a gente vai falar dos discípulos, um por um. Porque tem discípulo que tem nomes diferentes. Por exemplo,
Bartolomeu, a maioria dos estudiosos acredita que Bartolomeu é mesmo Natanael. Tem dois com o nome Tiago. Tiago maior, Tiago menor. Tiago maior, o irmão de João, e Tiago menor, o filho de Alfeu. Então a gente vai ver isso na próxima, se Deus quiser, na próxima quinta. Então Jesus não pegou os 12 de vez não, tá? Porque a Bíblia diz assim, e Jesus escolheu os seus 12, a gente pensa que é de maneira imediata. Não. Depois desse evento, Jesus aí passa para outra margem, e aí chama Mateus ou Levi, como Ben Costa disse. Um discípulo que era conhecido como Mateus e também como Levi. Mas enfim é isso. Paramos aqui em Mateus 9:18. Na próxima semana, Mateus 9:18, a cura da mulher que tinha fluxo de sangue. Oi? 13? Parei no 17 e vou começar no 18. É 17 ou 18, Angélica? Parei no 17 e vou começar no 18, justamente. Pronto. Então, isso que significa remendo de roupa nova em tecido velho. Isso que significa deitar ou derramar ou guardar vinho novo em odre velho. Agora vamos... Aliás, curva a cabeça por gentileza. Amigo visitante, eu quero me dirigir a você agora. Você que está nos visitando, você que ainda não entregou sua vida a Cristo. Você está aqui nessa noite porque Cristo te trouxe e Ele te trouxe no intuito de lhe salvar. Por isso perguntamos a você, você quer entregar sua vida a Jesus? Se você quer entregar sua vida a Jesus, dê um sinal com sua mão e com esse sinal você vai estar dizendo, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Tem alguma pessoa que queira receber Jesus hoje como Senhor e Salvador? Se tiver, dê um sinal com a mão. Tem alguém? Tem alguém que queira se reconciliar com Jesus Cristo? Se tiver alguém querendo se reconciliar com Jesus, dê um sinal com a mão e com esse sinal você vai estar dizendo, eu quero me reconciliar com o Senhor. Tem alguém que queira voltar para o caminho que é Cristo? Se tiver alguém, dê um sinal com sua mão e com esse sinal você vai estar dizendo, eu quero me reconciliar com o Senhor. Vamos orar? O nome dele é Paulo Henrique, nome de pastor aí, viu? Paulo Henrique está se reconciliando com Jesus. Vamos orar pela vida dele? Fique de pé, por gentileza, estendam as mãos em direção a Paulo Henrique. Pai amado, aí está o teu servo que nessa noite se reconcilia contigo. Deus, a Bíblia diz que todo homem é pecador, inclusive Paulo Henrique. Mas Paulo Henrique agora se arrepende por todos os seus pecados.